tal como fiz na sessão anterior, peço-vos de início que me respondam de forma direta à pergunta que nos foi proposta. O conflito de gerações é inevitável, Maria Joaquina Madeira? Não, e é saudável. Mas tem que ter um propósito positivo. Mas é necessário e saudável que haja divergência entre gerações, para haver rupturas e essa ruptura poder dar novas continuidades. Eu penso que só as culturas fechadas, muito tradicionais, é que não há conflito e divergência entre gerações. Portanto, acho que pode ser construtivo e ser uma promessa para a melhoria das sociedades no futuro. É inevitável, Calaf? O conflito de gerações? Não, não é. Não é inevitável? Não é. Mas acho que tem que haver um compromisso. Acho que tem que haver uma responsabilidade e uma certeza de que, independentemente das sociedades evoluírem, haverá sempre valores que vão ser preservados. Logo, eu acho inevitável, acho que vai sempre haver uma geração a tentar quebrar os valores da anterior e, nesse sentido, o choque é inevitável. Manuel Vila Verde Cabral, é inevitável? É sim, é inevitável, sobretudo se nós compreendermos que estamos a falar, não na realidade de gerações, mas sim de grupos de idade que cada um de nós vai ocupando sucessivamente, desde o bebê, a criança e por aí fora, até ao início da velhice, uma velhice que se deseja prolongada e com bom estado de saúde, mas não no sentido do conflito entre pais e filhos, pais, filhos e netos, que, por exemplo, concretamente em Portugal, é um potencial conflito muito razoavelmente gerido, na presente crise. Isso ajuda a perceber, enfim, alguma resiliência da nossa sociedade, mas um conflito sistémico entre interesses objetivos próprios de cada grupo de idade. O bebê está interessado na creche, o idoso está interessado no Sistema Nacional de Saúde e na sua pensão. E como o dinheiro não é elástico, ao contrário do que se julgava, evidentemente que tem que ser repartido. E às vezes é repartido mais a favor de um grupo do que de outro e eles podem se ressentir. Além disso, ainda não foi falado, o Carlos deixe-me só acrescentar esse ponto, há um sentimento etário, aquilo que os ingleses chamam ageism, e que nós traduzimos por idadismo, e que está, aliás, muito bem estudado em Portugal, pela Sibila Marques, que estava aqui presente há pouco, não o vi agora, segundo o qual há uma distância cultural que tem que ver com o tempo vivido, e que opõe, normalmente na Europa até talvez mais do que em Portugal, provavelmente mais do que em Portugal, pelo menos admitido pelos inquiridos que nós estudámos, enfim, que ela e os colegas estudaram, e isso vem sempre à superfície, em alguns países, como disse. Sendo positivo, portanto... Eu não considero esse tipo de sentimento positivo, como qualquer racismo, que acaba por ser estereótipo e comportamentos em função... Não. Eu referia-me ao conflito de gerações. O conflito geracional ou entre grupos, ou entre interesses objetivos e subjetivos de diferentes grupos de idade assumidos sucessivamente por cada um de nós, que é a forma mais correta, penso eu, de dizer o problema, é dinâmico. Qual foi a formulação que usou exatamente? São os interesses objetivos e subjetivos dos diferentes grupos de idade que cada um de nós vai, desejavelmente, ocupando desde o berço, quer dizer, até... Isso é aquilo que os leigos chamam o conflito de gerações, e isso é a linguagem de sociólogo. O conflito de gerações é uma coisa um bocadinho diferente. Sim. Não creio que cheguemos a ter tempo de falar nisso, tem mais que ver com outro tipo de sociologia. Não, mas estamos aqui para falar disso. Como? Estamos aqui para falar disso, justamente da questão do conflito de gerações e em que medida é que ele é um fator motriz da sociedade e também pode ser um problema e um entrave social. Foi o que eu disse, é dinâmico. Enquanto for contido, digamos assim, enquanto essa dinâmica for produtiva e no fim do dia todos ganhem, mesmo que alguns ganhem mais do que os outros, é perfeito. Se degenera, há conflitos como houve tipicamente na minha geração, entre as pessoas que estiveram ligadas a mais de 68 e as pessoas mais velhas, e um efeito, digamos, retardado, mas que hoje está totalmente objetivado, sobre as crianças da época e os filhos daqueles que estavam na casa dos 20 em maio de 68.
O conflito de gerações tem crescido, do seu ponto de vista, daquilo que vê à sua volta, ou há uma maior proximidade intergeracional hoje? Pois, eu penso que aqui a palavra conflito é que é capaz de gerar aqui alguma discordância entre nós. Portanto, o conflito pode ser levado até a uma guerra, não é? Não é disso que estamos a falar. Quando se fala aqui de conflito, fala-se de divergência, a necessidade de cada geração afirmar a sua identidade, na sua forma de ver o mundo, na sua forma de estar na vida, na sua forma de escolher as suas atividades culturais, etc. Portanto, há necessidade, e é saudável, como nas pessoas, os grupos, neste caso, etários, fazerem a sua afirmação de propósito, não é? E às vezes fazem-no pela via negativa. Mas, como já se disse aqui bem, o sentimento da casa comum, não é? Não perder esse sentimento, estamos numa casa comum e numa sociedade. Eu não posso dizer que se tenha agravado, não sou capaz de dizer, a questão económica neste momento na área das reformas e da economia e do emprego e do acesso ao emprego, se nós não tratarmos como sociedade muito bem este tema e não tivermos, de facto, o cuidado de que tem que haver equilíbrio entre idades. Ninguém pode ser excluído, e muito menos por idade, em situação nenhuma da vida. Não é a idade que é um fator, um marcador de exclusão de qualquer sistema da vida, e, portanto, temos que ter isso em consideração. Se houver um equilíbrio na área do trabalho, como noutras áreas das idades, eu penso que todos eu sou alentejana e há uma afirmação que se diz que todos é que fazemos tudo. E não podemos pôr de lado ninguém. Temos é que escolher em função da sua qualidade, da sua competência e das suas características. Portanto, isto precisa de uma sociedade inteligente, que não faça marcadores, muito menos por idade. Aliás, a questão da idade, como sabe, é uma questão de época. A época industrial é que nos trouxe este marcador por idade, não é? Portanto, as crianças nascem e educam-se, a idade adulta trabalha e procria, e os mais de idade vão para a reforma. Portanto, acho que este paradigma está, neste momento, a ser questionado. A sociedade precisa de todos, e em todo o lado. Agora, precisamos de ir buscar inteligentemente quem é que faz melhor aquela tarefa e aquela função. Isso sim. E, portanto, retirar este marcador, como dizia o Sr. Dr. Manuel Vila Verde Cabral, relativamente à idade. Eu posso contar o caso. Um cirurgião muito ilustre da nossa praça, outro dia da nossa sociedade, falando comigo, estava muito triste, falando nesta questão que a idade é um marcador, e disse-me, veja lá, eu acompanhei uma criança, filho de um casal, que precisava de ser operada e de facto, os pais queriam muito que fosse operada e, com urgência, escolheram uma clínica para eu ir operar. E eu, sim, senhora, iria operar a criança, como tenho feito até aqui. Mas, ao final, eu não fui, porque me proibiram, a partir dos 70 anos, de fazer cirurgia. Portanto, de operar naquela clínica, não admitiam que fosse operado de 70 anos. É esta sociedade que nós queremos. E esta é a questão de fundo, como já aqui se disse. Em Portugal, apesar de tudo, ainda há uma proximidade aos avós, por exemplo. Muitas crianças ainda têm, muitos casais ainda têm o apoio dos avós, mais do que noutras sociedades desenvolvidas. Isto é empírico, não tenho nada que o prove, mas... Se me está a perguntar, eu tenho que confessar que nós não temos isso muito bem estudado. Não há estudo. Não está muito bem estudado. As formas são seguramente diferentes, mas a coexistência de avós, pais, netos é mais antiga no norte da Europa do que em Portugal. A verdade é que há umas décadas atrás os bebés não encontravam sequer, quer dizer, os seus avós, porque eles já teriam falecido. A respeito, eu acho que hoje, em Portugal, eu reconheço que a noção de trabalho tem um peso, por vezes, obscurecedor. Mas penso que isso está a evoluir e que hoje, nas camadas mais jovens, e quando digo jovens já estou a falar em pessoas de 50 anos, não é? Sobretudo com mais formação, é mais um outro tipo de ideologia que já existia na Europa mais adiantada e que eu chamo às vezes a ideologia da carreira. Essa carreira, essa ideologia da carreira, essa necessidade, porque se todos têm uma carreira, depois torna-se necessário para todos terem uma carreira, não é verdade? E se não tiver, isso é gerador uma pressão, uma ascensão social. Gerador de frustração, etc. Isso, por exemplo, se encontra, obviamente,
entre um dos fatores não secundários, não despiciendos, da quebra, quer dizer, da fecundidade, como é evidente. E em situações de dificuldade como a atual, pode até tornar o assunto, tornar a questão ainda mais complexa. Agora, dito isso, parece-me que é bonito, eu sempre já ouvi mais do que uma vez a Joaquina Madeira falar, digamos, de uma espécie de necessidade de reconstrução de uma família, mas uma família que, enfim, eu gostava de ouvir um Calado sobre isso, me parece um bocadinho conservadora e hoje, por exemplo, completamente incompatível, uma vez mais, com a quebra dos bebés, que são, quer dizer, que são o futuro, quer dizer, quem não tem bebés, quer dizer, não tem que se preocupar com eles, não é verdade? E com uma taxa de divórcio, quer dizer que nos última década em Portugal, onde já há poucos casamentos, mas mais em média talvez do que na Europa, mas onde a taxa de divórcio, precisamente porque há mais casamentos, atingiu dos valores mais altos do mundo, de repente e surpreendentemente não discutido e não assumido. Portanto, as famílias estão, eu diria objetivamente, embora se resista muito do ponto de vista subjetivo, mas estão objetivamente muito ameaçadas, muito desestruturadas. A própria relação homem-mulher, quer dizer, é altamente problemática. Quer dizer, e eu sou daqueles que pensam que a primeira maneira de resolver um problema é encará-lo, enfrentá-lo e tomar consciência dele. Quer dizer, enquanto não fizermos isso é que não vamos resolver nada. Mas, enfim, gostava de ouvir um Calado sobre isso. É curioso, porque eu tenho 34 anos, e pertenço àquela faixa, né, etária onde todos os meus colegas, amigos estão a ter os primeiros filhos. E é curioso, eu não tenho, mas tenho pessoas próximas a mim que têm e todos eles estão divorciados. Outro dia estávamos a conversar sobre... Porque eles vão todos levar as crianças à escola e eles dizem que, por exemplo, um dos filhos de um dos meus colegas diz que... provavelmente numa turma de 16 alunos ou algo assim, há 2 miúdos que têm os pais a viverem juntos. Todos os outros, as famílias estão realmente a ser redesenhadas. Eu não acho que sejam destruturais, não é? Eu não acho que a estrutura de família esteja a ruir, não acredito nisso, até porque vejo os meus colegas são mesmo devotos à família e homens, não é? Tipo, aliás... Eu compro o redesenho. É mais interessante que o desestruturado. O estruturado é muito conservador. E é uma nova realidade. Eu acho que não há de todo, não é? Estamos, por exemplo, a discutir o casamento entre sexos, não é? Tipo, eu conheço casos, eu acho que um dos poucos casais que casaram em Portugal, conheço e tenho um filho. Ou seja, há um novo modelo, há um novo estar, há uma nova realidade. E eu acho que, sem dúvida, que não podemos herdar os valores dos nossos pais, porque é uma nova realidade. Mas o foco aqui na relação entre gerações. Exatamente. E há uma coisa que eu reparo, que é o olhar reprovador que, às vezes, as gerações mais velhas encaram nessas novas famílias. Logo, isso cria um fosso e as pessoas recorrem pouco aos avós, porque aquele modelo é, de certa forma, falhado. Então, ninguém quer se sentir falhada, ninguém quer chegar à casa dos seus pais ou aquela ideia de família e sentir que falhou. Porque para ele, no seu amago, está à procura da felicidade, como todos os outros, não é? Há aqui uma questão de valores, não só de conceitos culturais, mas de valores diferentes entre diferentes gerações que pode potenciar alguns conflitos? Diria prioridades na vida, quer dizer, por exemplo, a minha prioridade na vida da minha geração era casarmos e termos filhos. Agora, todos sabemos que não é essa a prioridade da nova geração, não é? Tem outros valores, outros valores nesse sentido, outras prioridades. Mas deixe-me antes de responder mais concretamente, responder-lhe ao Dr. Manuel Milaver Cabral. Eu, quando digo da família, não quero voltar à família do passado. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que temos que procurar uma família que sirva as pessoas e que torne as pessoas mais felizes, não é? E que construa uma sociedade melhor. Esta sociedade que construímos foi muito boa em muitos aspectos, sabemos disso, não podemos criticá-la de outra forma, mas teve efeitos secundários.
Sobre as pessoas, sobre as famílias. Teve efeito secundário, a indiferença, a urbanização da vida que tornou as pessoas completamente indiferentes umas às outras. Esta certa falta de solidariedade uns com os outros, a proximidade entre as pessoas. Eu acho que foi o homem económicos em defavor de homens humanos. É isto. Portanto, eu sou por uma sociedade mais humanizada, em que as pessoas, isto parece um slogan político, mas não é? Em que as pessoas estejam primeiro, que o trabalhador, pessoa. É que na nossa sociedade quem estava primeiro é o trabalhador e não as pessoas, os cidadãos e a sua forma de ser felizes, também pelo trabalho. O trabalho é um setor importante das nossas vidas, mas não é a nossa vida. E a nossa sociedade está dominada pelo discurso, pela prática do trabalho, do económico e do dinheiro. É muito importante, mas não termina aí a nossa vida. Há outros setores que nós desenvolvemos. E já agora deixe-me dizer, a questão do trabalho e da questão... Estamos a falar, quando falamos de séniores, quando falamos de pessoas idosas, estamos a falar de pessoas, diferentes gerações dentro daquilo que chamamos de idosos. Estamos a falar da geração anterior à minha, que é o tal idoso marcado por uma sociedade que nós vivemos no passado, que sabemos, mas que está a nascer. Os baby boomers, que são os atuais séniores, já vêm com outras características até de relação intergerações e até de trabalho e de disponibilidade para o trabalho. Portanto, estamos a falar, quando falamos de sénior, de vários tipos de pessoas e de gerações. E, portanto, gerações de séniores. Há os novos velhos, ou os velhos novos, que não têm muito a ver com a geração do passado. O Manuel Vila Verde Cabral vê aqui um corte também... Bem, também há depois a questão da informação. Circula de outra maneira. Também consoante o background cultural, também há uma diferença muito significativa, não é? Claro. Sim, e desse ponto de vista, esse é um trabalho que nós já fizemos, aliás, com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é o momento de o reconhecer e agradecer, e os resultados são, a fotografia é muito cinzenta, no que diz respeito à assunção, digamos assim, das práticas do envelhecimento ativo que se espera que as pessoas, para a vantagem delas, adquiram, mas quando eu faço o corte, aliás, a amostra da população portuguesa com mais de 50 anos, permitiu-nos 3 cortes, dos 50 aos 64, 65 a 75 e mais de 75. E os ganhos dos 75 para trás, portanto até aos 65 e depois ainda mais para trás, para os 50, onde mais de metade da população já está reformada, na nossa amostra, mais de metade, é ela por ela. Os ganhos expectáveis são enormes. São enormes. E, portanto, com crise e todas as dificuldades que estamos a atravessar, há toda a razão, aliás foi dito no painel anterior, há toda a razão para pensar que os futuros 75, os futuros 65, não serão como os atuais e estarão, como aliás na Europa mais desenvolvida, portanto a economia lá está como um indicador, mas não como uma causa. Se há uma causa que nós pudemos apreender, foi a escolaridade. Quer dizer, digamos, a capacidade de assumir práticas de envelhecimento ativo por uma pessoa sem instrução, portanto, um analfabeta, que ainda existe, infelizmente, na nossa população, e uma pessoa com o ensino superior, é de 1 para 50. Ou seja, são dois mundos. São dois mundos. Não é de admirar num limite que a pessoa que tem um ensino superior olhe para o outro mais idoso, digamos, e tenha pena dele, se for caridoso. Claro. E pode ser ainda pior, não é? Calaf, acontece-lhe, ou à sua volta acontece haver aquele raciocínio de que os mais novos estão a pagar, estamos numa situação de crise e andamos todos à procura de bodes expiatórios para as várias crises em que estamos mergulhados. Acontece-lhe encontrar o discurso de que os mais novos estão a pagar pelos erros dos mais velhos atualmente? Sim. Eu acho que sim.
Mas aí está. Mas vai querer ser simpático, é isso? Exato. Sim, mas estamos aqui numa situação de harmonia e não vamos quebrá-la. Sim, mas acho que já vem de trás, não é? Acho que já... Não há muito wishful thinking também nesta wishful thinking, nesta discussão. Quer dizer, tal... Há sempre, com não é? o conflito de gerações e tal... Mas sempre é um jogo de espelhos, as pessoas dizem que, as pessoas sentem que, faz parte da minha própria identidade pensar que... Por isso é que eu digo que há uma dimensão subjetiva ineradicável, quer dizer... Eu estava a pensar se não haverá um potencial de conflito não assumido. Ou que, é o que eu chamo risco. Sim, mas eu acho curioso, por exemplo, ainda ontem estava a conversar, que vinha para aqui hoje, e etc, e estava a falar exatamente sobre carreira, estava a falar sobre a questão de emigrar ou não emigrar. Não é? Eu acho que a minha geração está, sem dúvida, a debater-se com essa questão. E é curioso que a conclusão que cheguei com o meu grupo de conversa é que eu acho que a ideia do humanismo, não é? A ideia de voltar à pessoa é fundamental, porque vamos ligar ao sentido da espiritualidade. Eu acho que qualquer carreira ou qualquer objetivo, não é, no futuro, sem essa espiritualidade, sem essa certeza, essa crença que vai para além daquilo que vais a ganhar, não é, em termos económicos, sem a existência desse fator, vamos falhar. Não haverá sucesso verdadeiro sem aplicarmos uma dose maciça de humanismo ou espiritualidade ao que fazemos. Ou seja, é aquela velha conversa, faz o que gostas. E independentemente se vais ganhar mais ou pouco, no final não é, da tua vida, não vais te sentir menos realizada por isso. E eu acho que a minha geração, meio herdando um pouco os valores da anterior, foi obrigada ou foi induzida a ter sucesso independentemente daquilo que o faz feliz. Ou seja, diz que Portugal é uma sociedade de engenheiros, não é? Tipo, hoje. Todos têm a preocupação de ter aquela carreira que lhe vai dar muito dinheiro ou uma reforma garantida. Não há muita ideia de que eu posso criar ou posso produzir, independentemente se vou ganhar, ou se vou ter aquele Mercedes XPTO ou aquela casa com vista para o mar, tipo, isso não interessa. Eu acho que nos falta, enquanto sociedade, voltar a aplicar uma certa dose de espiritualidade. Não tem nada a ver com religião, mas simplesmente aplicar uma certa crença naquilo que é, aquilo que acreditamos. E, mais importante ainda, há também a ideia de que eu, pelo menos, faço isso e aprendi, vivendo, que eu dou 7 anos para cada ideia. Mesmo. Se no fim de 7 anos não tiver resultados positivos ou que me satisfaçam, eu mudo. Passo para outra. Ao nível profissional ou a todos os níveis da vida? A todos os níveis. Mas isso é que são 7 e não são 6 ou 8? 7 year itch? Porque homenagem a Marilyn Monroe. Porque eu acho que primeiro é uma dose de aprendizagem, que geralmente são 2, 3 anos, para qualquer matéria. Hoje, se quisermos dominar, por exemplo, pesca subaquática, até eu realmente dominar aquela matéria, 2 anos, no mínimo. Não é? E depois, 2 anos eu a tentar, ok, isso vai dar, não vai dar, não é? E depois, os outros, tipo, pá, se calhar devo mudar, não vou mudar, mais 2 anos. Há coisas... Eu suponho que há coisas... Suponho que há ideias que é preciso desenvolver de uma forma mais rápida, apesar de tudo. E estamos a falar de 6 já, não é? E geralmente a gente só decide, para o ano que vem eu mudo.
7. Está a chegar ao fim da 7ª metamorfose. Vai para a 8ª. Vamos abrir o debate à plateia. Não, sexta. Peço que me façam sinal quando quiserem intervir. Vejo ali uma senhora, mas antes ainda faço aqui uma pergunta ao Manuel Vila Verde Cabral. Há uma idade para deixar de ser jovem? Quer dizer, nós olhamos normalmente para os 65 anos como uma idade de fronteira. Nós não gostamos de perguntas que nos obrigam a refletir e a dizer a verdade. E, portanto, eu não vou responder a isso. Uma coisa é certa, essa idade, seja 65. Ela qual for, é cada vez mais tardia. Exato. Por causa da instrução, que é um dos grandes ingredientes desta mudança. Em benefício, eu diria, da instrução e em perda e à custa do trabalho. Mas o que interessa cada vez mais é a qualidade, quer dizer, e o auto, digamos, preenchimento, quer dizer, da própria pessoa, dos seus objetivos, sejam os quais forem. Portanto, a idade é mais tardia. Hoje, na União Europeia, considera-se que é jovem até aos 29 anos e nós temos a sensação, há certos países, nesse aspecto, mais tardios ainda do que Portugal, como a Itália, onde os jovens ficam em casa dos pais, chegam a casar e a ficar ele na casa dos pais dele e ela na casa dos pais dela, não é verdade? O que, apesar de tudo, em Portugal ainda seria um bocado difícil de imaginar neste momento. E, portanto, é muito interessante o que ele disse, não é? Porque nós já aqui dissemos que, disse ele, aliás, que queremos ser todos engenheiros. Não é verdade. Realmente, se há uma vocação que brotou espetacularmente e muito em especial na sociedade portuguesa, foram as vocações artísticas. Quer dizer, toda a gente quer ser artista, ou já mais, costuma-se dizer, há hoje mais artistas no mundo do que houve até hoje no mundo inteiro. Quer dizer, portanto, o que é uma improbabilidade, porque a certa altura há mais pessoas a vender arte do que a comprar e, portanto, cria-se aí um risco. Um problema de sustentabilidade. Um problema de sustentabilidade muito evidente. Portanto, o que nos vai dar a maturidade, isto é o fim da juventude, é ele ter dito, era isto que eu queria fazer, e chegar ao fim dos 7 anos e diz, vou fazer isto mais 7 anos e daqui a 7 anos eu volto a ver, e normalmente o tempo passa e a pessoa acaba por ficar no melhor sentido. Eu falo da carreira universitária, não é por acaso que a carreira universitária tem uma data de graus e nós vamos avançando e também há muitas pessoas que vão desaparecendo, quer dizer, e aqueles que se agarraram e a quem as coisas correram mais ou menos bem, vão acabando por ficar e com sorte podem reformar-se nessa carreira. Quer dizer, e a certa altura deixam de hesitar, mas até, sem falar pessoalmente, demorei bastante tempo a chegar à ideia de que era essa a carreira que eu queria fazer. Eu só queria dar mais chega relativamente ao que perguntou, que acho que é uma pergunta muito pertinente, o que é ser velho, o que é ser jovem, não é? Eu acho que aqui nós estamos todos de acordo, se for, há uma perspectiva médica, clínica, não é, do que é ser velho. Há a sociedade, que nos diz quando é que nós somos velhos, o nosso cartão de identidade, a nossa pensão de velhice, não é? Há a visão que nós temos de nós próprios. Acho que era o Sartre que dizia que todos, em qualquer idade, temos a visão de nós próprios como um adulto jovem. Portanto, na casa dos 20 e tal, as pessoas, assim, de uma forma natural, pensam em si próprias como um adulto jovem. Exatamente. A dependência também não é um fator, um critério de dizer que é velho, porque há pessoas dependentes em qualquer idade, não é? Portanto, o ser velho é mais uma vez aquela questão da sociedade idadista, que ele é velho. Nós apontamos, a sociedade diz que ele é velho, mas, enfim, eu se calhar não me sinto. Eu já sou velha, tenho cabelos brancos, portanto sou velha, não é? Mas eu não me sinto, eu sinto uma jovem de 15 anos. Portanto, é tudo muito relativo, não é? Aquela senhora que tinha feito ali sinal, faz favor de fazer sinal também ali à menina, que é para ela ver. Pedia duas coisas antes de iniciar a sua intervenção. Que as intervenções sejam breves e que se identifiquem com o nome e a profissão. Boa tarde, chamo-me Susana Sobral, sou jurista. Ainda estou aterrada com o debate anterior em que falaram dois economistas. Na plateia falaram outros economistas, falou um gestor e de humanidade nunca se falou. De felicidade nunca se falou. E o fim último, para já tenho que dizer que não vejo aí nenhum idoso. Talvez o espírito mais antigo seja o do Calaf, curiosamente. É uma inteligência fora do normal. Devo dizer, não estou a
desprezar os outros, mas para a idade que tem, para a vivência que tem, fala como uma pessoa como se tivesse 100 anos. Não estou a menosprezá-lo, muito pelo contrário. Pelo contrário, se todos os jovens fossem assim, era magnífico. Mas, infelizmente, criaram-nos mal. A última geração não é nada boa. Criaram-nos como potros de competição. Temos de saber informática, temos de saber inglês, temos de saber geografia, temos de saber pintar, temos de fazer tudo bem. Em vez de ensinarmos os nossos filhos a sermos felizes. Portanto, o Calaf tocou no ponto essencial de tudo isto, é ser feliz. E se nós formos felizes em tudo, inclusivamente no trabalho, nós damos a ganhar a toda a gente. Damos a ganhar ao nosso empregador, estamos nós a ganhar, ganha a nossa família porque vamos para casa bem dispostos e ganha o mundo inteiro porque tornamos a vida dos outros mais fácil. Portanto, Calaf, os meus parabéns, deixam-me muito fantástico. Obrigado. Muito obrigado. Aquele senhor ali também. Não, é aquele senhor aqui, ali acima, que tinha feito, atrás da câmara. Muito bom dia, Francisco Félix Machado, consultor de comunicação. Eu estou a olhar para o painel e vejo os portugueses em 2030 e que se me perdoe um pouco esta crítica, e embora perceba que não possamos fazer futurologia, seria importante ver algumas perspectivas da evolução do conflito geracional nos próximos 20 anos. É evidente que estamos numa sociedade de grande turbulência e, portanto, quanto maior for a turbulência, mais difícil é prever seja o que for. Agora, acho que partimos de um ponto comum que o modelo de conflito geracional que nós identificamos como nos anos 60 teve esse pico, grande transformação de mentalidades e comportamentos, não vamos assistir nos próximos tempos, penso eu. Penso que vamos estar ligados ao concreto, aos problemas materiais, à resolução dos problemas de sobrevivência que a sociedade portuguesa vai atravessar nas próximas décadas. E isso vai pôr um pouco de lado o conflito geracional, pelo menos no modelo que nós assistimos nos anos 60. Haverá mais solidariedade, provavelmente, em muitas famílias e em muitos grupos sociais. Mas, por outro lado, em áreas em que há uma certa desestruturação do comportamento, a pessoas psicologicamente mais perturbadas, problemas emocionais, famílias desestruturadas, não iremos assistir a um agravamento de conflitos e de grandes tensões que a sociedade vai ter que resolver? É esta a questão que eu coloco. Muito obrigado. Não sei se querem pegar na palavra já ou se deixamos para fazer mais uma ronda de intervenções do público. Eu acho que Manuel Cabral tinha tomado... Posso dizer qualquer coisa? Acho sempre a lucidez do público um momento importante em todos estes debates. Estamos a pensar em 2030, efetivamente. Alguns de nós já, digamos, teremos bastante pouco a dizer em 2030, se ainda tivermos oportunidade de falar. Em contrapartida, ele próprio terá 50 e tal, e, portanto, não é impossível que tenha ideias um pouco diferentes. A própria questão de espiritualidade que evocou é um mito, para não dizer um fantasma no bom sentido, eterno da humanidade. E os mitos vão sendo substituídos porque as crenças que são sempre necessárias depois também vão sussurrando e vão sendo substituídas por outras e provavelmente neste momento, quer dizer, as crenças que você alimenta, que eu alimento, são diferentes entre elas e são diferentes seguramente daquilo que foram no passado. Respondendo um bocadinho mais diretamente ao Dr. Francisco Machado, quais são as perspectivas de conflito geracional, portanto, a 2030, 2050, frequentemente os demógrafos pensam a essa distância. O conflito intergeracional, enfim, que eu tentei tipificar para desfazer e transformar mais em riscos diversos que podem convergir, e se convergem todos, quer dizer, podem se tornar realmente num perigo, ou pelo contrário, quer dizer, anularem-se mutuamente, estão sempre a ocorrer em situações em que há outros conflitos. E, neste momento, o conflito dominante da civilização atual é o conflito entre os emergentes, a China e os seus assimilados, os vencedores da crise mundial e da globalização, e, enfim, as tentativas versus, digamos assim, países desenvolvidos, incluindo, nestes últimos, o próprio Portugal. Esse conflito vai, seguramente, nos próximos 10 anos, determinar
muito do que faremos, por exemplo, só para dar esse exemplo, em termos de reformas e, por exemplo, de equilíbrio, ou falta de equilíbrio, entre jovens e reformados atuais e futuros, que serão, como foi dito, diferentes dos atuais, mas não deixarão de ser, e essa palavra surge nos estudos, inúteis. Não, também não os podemos, evidentemente, não nos podemos desfazer deles, mas muito úteis não são. Esse conflito, por um lado, prevalecerá sobre conflitos internos, provocará, digamos, nos Estados Unidos, e vinha ontem nos jornais que as famílias norte-americanas viram o seu rendimento reduzido ao nível de 1995. Deve ser provavelmente onde Portugal anda, e se ainda não anda, quer dizer, para lá caminha. Quer dizer, ou seja, afinal, aquilo que vivemos como um país único e especial é comum, seguramente, a muitos outros. Isso pode ter efeitos, como todas as agressões externas têm efeitos de solidariedade interna. Mas, como eu disse, ao mesmo tempo também nos obrigará fatalmente. Portanto, a forma como se lidou até agora, quer dizer, com a questão do financiamento, quer dizer, das reformas e até com a própria idade, quer dizer, em que uma pessoa se deve, ou não haver idade, como é defendido nos Estados Unidos, em Inglaterra há muito tempo, reformar, isso vão ser decisões que nos vão ser, por assim dizer, impostas. Vamos ser obrigados, e todos os países, quer dizer, da União Europeia, quer dizer, e dos países desenvolvidos, estão confrontados com esse problema e encontrar soluções adaptadas, por sua vez, também às suas próprias situações locais. Portanto, eu acho que... Isso pega com o debate que fizemos no painel anterior, em certo sentido. Deixa-me só dizer... É um exemplo, não é? Eu acho que a questão da solidariedade, da coesão intergerações, é uma questão de sociedade que os governantes, quem toma decisões, não têm tomado devidamente em conta. E eu penso que a lição que podemos tirar para o futuro é que, de facto, na definição das políticas, das medidas, se tem que tomar em conta o mainstreaming da coesão intergeracional. O mainstreaming, como agora é a questão da paridade, ou dos acessos às tecnologias, etc., a coesão entre gerações na definição da política e medidas governamentais têm que ter em conta a questão da coesão. E eu não sei se neste momento isso está a acontecer. Portanto, eu acho que esta é uma questão que passa da mera sociedade na sua forma como lida para um patamar político, para poder realmente ser na intergeracionalidade e no equilíbrio entre as idades que nós fazemos uma sociedade mais coesa socialmente e sustentável. Tudo o que estamos aqui a discutir, de certa forma, depois tem uma tradução política de uma forma ou de outra e implica escolhas, evidentemente. Aquela senhora tinha feito sinal para intervir. Maria Isabel da Veiga Cabral, Aldeias Históricas de Portugal. Muito obrigada pela oportunidade que nos dá a todos nós de estarmos a aprender, de termos a possibilidade de trocar algumas opiniões. O que a senhora doutora Joaquina Madeira referiu tem toda a propriedade. Não apenas porque a sociedade acaba por, no futuro que é hoje já, muito virada para o trabalho, pensar apenas em trabalho, como inclusive as medidas governamentais vão precisamente cimentar e aprofundar essa questão. Vejamos, por exemplo, o que é que nos espera a nós em termos de conflito geracional. Eu não estou tão otimista como estavam aqui a outra pessoa que dizia que vamos ficar todos na mesma. Acredito que não, porque a mobilidade no trabalho aumentou, a precariedade aumentou em todos os níveis e isso reflete-se também na forma de estar das gerações, na relação que se tem dentro da família e nos laços que não se criam, nos laços que não se estabelecem. Inclusivamente, nós vamos ver isto inclusivamente na questão dos empréstimos para as casas. Hoje, aos jovens está vedado ter uma casa. Logo, não têm a possibilidade de poder cimentar uma família. Não têm, precariamente, estão em todos os aspectos. O dia de hoje não está, nem pode ser prospectivado para o dia de amanhã. O dia de hoje é para ser vivido, consumido hoje. Assim, não haverá a possibilidade de este conflito geracional se aprofundar. Muito obrigado. Esta senhora fez também sinal aqui, se faz favor. Aqui na segunda fila. Boa tarde. Maria Lourdes Quaresma, Sociologia na área das questões do envelhecimento.
Eu gostaria só de aqui sentar 2 ou 3 pontos, eventualmente pode suscitar algum debate. E o primeiro ponto tem a ver com o facto de que, quando nós estamos a falar no conflito de gerações, não podemos esquecer que, de facto, não é o distanciamento, aquilo que está na base, ou que muitas vezes pode gerar o conflito, está na base de um certo distanciamento entre as gerações. Isto não é realmente novo. O que é novo é que aquilo que durante há 50 ou 100 anos era resolvido no âmbito da esfera privada, passou de facto a ser um problema da esfera coletiva, que é da responsabilidade de todos nós, de pública e coletiva. E essa questão tem a ver com a própria evolução, como é que nós organizamos a sociedade. A sociedade onde nós hoje pomos a questão do conflito é a sociedade que praticou ou continua, de certa maneira, a organizar-se pela segregação das gerações. Ou seja, as crianças que vão para a escola, os jovens que aprendem, os adultos que trabalham e depois os mais velhos que se formam. E a passagem, a alteração deste paradigma, que aliás já vem evoluindo de certa maneira, desde que se percebeu que, de facto, as pessoas a reforma, o pós-reforma, não podia ser a inatividade pura e dura, esse paradigma está em causa, mas realmente essa é uma questão que nós não podemos alterar este paradigma sem percebermos que nós próprios criamos as condições dessa segregação. E, dito isto, também queria dizer onde é que me parece que há aqui 2 pontos que são fundamentais e que são os pontos críticos latentes do dito conflito. Um tem a ver com a partilha do trabalho. É evidente, isto não se pode escamotear esta questão, a partilha, aliás, do emprego. E a outra questão, que é a tendência que tem havido nos últimos anos de orientar para a responsabilidade privada, para a responsabilidade das novas gerações, o encargo com os cuidados das pessoas mais velhas, quando as pessoas mais velhas precisam de cuidados. E essa por um lado, tem-se praticado uma certa segregação. E, por outro lado, num determinado momento, deitar ou lançar sobre as gerações mais novas a responsabilidade do cuidado das gerações mais velhas, quando elas próprias estão a fazer um caminho, que é um caminho de autonomia, que é o paradigma das sociedades contemporâneas, obviamente que é uma fonte, quanto a mim, séria de conflito. Posto isto, também queria dizer que se os mais novos estão a pagar as tolices dos mais velhos, os mais novos também estão a usufruir das coisas mais boas por os quais os mais velhos lutaram e que hoje são realmente um dos grandes avanços das nossas sociedades. Muito obrigado. Só temos tempo já para intervenções finais, porque estamos, imagino também que já há alguns estômagos a pedirem que a sessão termine. Calaf, quero pegar na palavra desta senhora para a sua alegação final. Sim, sem dúvida. Eu acho que há ganho, não é? Tipo, aliás, qualquer grupo, né? Tipo, eu acho que para ver tolices, né? Tipo, é necessário agir, não é? É necessário. Sou uma sociedade parada que não erra, não é? Que não experimenta, não evolui. Não é? Nesse sentido, eu acho que sem dúvida, eu acho que eu estou muito grato às gerações anteriores. Sou músico, eu sem uma ideia do passado não faria o que faço hoje. Obviamente, eu faço música para amanhã, não é? Tipo, a maior parte das pessoas que vão aos meus concertos são os vossos netos, provavelmente. Não é? Até no primeiro encontro que tivemos, eu estou exatamente naquele limite, não é? Naquela fronteira entre ser adulto, não é? Ou seja, a idade média, e os mais jovens. Eu comunico com pessoas de 16 abaixo de 16 anos, logo tenho um sentido de responsabilidade, daí se calhar ter essa ideia de que realmente tenho que ter mais de 100 anos, não é? No meu discurso, mas comunicando com pessoas mais jovens e com pessoas que estão ainda a fazer perguntas, não é? A questionar-se o que é que vai ser amanhã, como é que vai ser amanhã. E, sem dúvida, eu vou sempre atrás, vou sempre às gerações que vieram antes de mim buscar soluções, buscar respostas, até
nem que seja para as mudar, não é? Eu acho que para mudar alguma coisa tem que haver conhecimento. E dou muita primazia ao conhecimento, mais do que a informação, por assim dizer. Porque eu consigo separar as duas coisas, conhecimento e informação. Manuel Vila Verde Cabral, um sublinhado só final, que já temos pouco tempo. Eu pego na chamada de atenção da doutora Lourdes Quaresma, que eu cumprimento, aproveito para cumprimentar, acerca da compartimentação, digamos assim, das 3 idades, que as torna, digamos, longínquas, distantes, quer dizer, objetivamente, em horas, em tempo de vida. A escola, o trabalho, a reforma. Continuo a dizer que o trabalho é uma noção que não é, neste momento, já muito operativa. As noções são individuação, carreira, reconhecimento, projeção, etc. O que não é necessariamente nem melhor nem pior, quer dizer, tem os seus, traz problemas diferentes. Isso existe, isso tem ganhos, não é? Porque quanto mais tempo na escola, mais qualificados, etc. O trabalho, quanto mais tempo, mais trabalhados no trabalho, mais eficientes serão, etc. A reforma, porque, basicamente, é merecida. Eu julgo que não é por acaso que das 3 compartimentações, aquela que é mais questionada e com mais sentido e com muito potencial, digo eu que já tenho idade para falar disso, é justamente a da reforma. Mais do que dizer às crianças, não, agora vocês vão estudar menos, ou vão estudar X anos, depois param, vão fazer uma experiência. Bom, tudo isso é pensável, mas parece-me ser mais interessante o que é que acontece numa espécie de retroprojeção, uma espécie de feedback, de um repensar da reforma, da sua idade, do tempo, da angariação, de tudo isso, sobre depois os efeitos anteriores. Já tive esta discussão com o Giddens na Fundação Gulbenkian aqui há uns anos, por isso é que isso me ocorre. Em todo o caso, deixe-me só terminar. Não, o que acontece, e isso confirma realmente, de certa maneira, o que disse, mas também é suscetível de ser redesenhado, uma expressão muito feliz, é que nem tudo é escola, nem tudo é trabalho, nem tudo é reforma. Há o lazer e há o consumo, que são as 2 outras grandes dimensões da vida social atual. O problema é que estão, de facto, segmentadas. Basta ver, por exemplo, os mapas de segmentação das televisões, dos tempos. Um público vê uma coisa a uma hora determinada, quer dizer, e cada um está distribuído. De vez em quando há um jogo da Seleção Nacional de Futebol e os homens, predominantemente, juntam-se, mas ainda são só os homens. Esses mundos do lazer e do consumo também estão a ser, neste momento, redesenhados. Portugal chegou um bocadinho tarde e, sobretudo, a más horas. E, portanto, agora há todos estes problemas com as formações, com as vocações artísticas, com as vocações científicas, mas o caminho, penso eu, irá nesse sentido e isso esbaterá, contribuirá a médio prazo, 2030, esbaterá a rigidez, digamos assim, das segmentações atuais. Maria Joaquina Madeira. Muito bem. Falou-se aqui da palavra humanidade, falou-se aqui da palavra felicidade, e há uma palavra que eu acho que pode ser mágica e que depende de cada um de nós, que é a empatia. Se cada um de nós for empático, se calhar mudamos o mundo. E, de facto, o passado, o presente e o futuro tem um fio com todas as gerações. E eu vou ler uma afirmação do nosso Prémio Nobel, José Saramago, que diz o seguinte: somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória, não existimos. Sem responsabilidade, não merecemos existir. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi um debate interessante que mostrou que há diálogo entre gerações, entre os jovens Maria Joaquina Madeira, Manuel Vila Verde Cabral e o centenário Calaf Ângelo. Obrigado a todos. Bom almoço.